Comissão de Saúde faz vistoria no Hospital Geral de Bom Sucesso. Escolhidos os nomes que vão receber o Prêmio Eloneida Studart de Cultura. E política estadual para pessoas autistas é debatida pela Comissão da Pessoa com Deficiência. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Saúde da Alerj realizou uma visita técnica ao Hospital Federal de Bom Sucesso. Durante a inspeção foram constatados problemas na emergência da unidade e um corpo técnico deficitário. Os parlamentares da Comissão de Saúde da Alerj se reuniram com a nova direção do hospital, que tomou posse em dezembro do ano passado. Problemas quanto à falta de insumos e medicamentos foram resolvidos. Porém, o quadro de médicos e a emergência foram considerados os pontos fracos da unidade. A diretora do hospital falou dos contratos temporários da União que estão terminando e causando a falta de profissionais, principalmente nos setores de oncologia, anestesia e enfermagem. O prédio destinado à emergência passa por obras desde 2010. Segundo a diretora, ele deve ser inaugurado ainda este ano, possivelmente em agosto, dobrando a capacidade de atendimento da emergência, que hoje funciona em uma estrutura improvisada, a qual a reportagem não teve acesso. Nós temos hoje uma capacidade de atendimento para 30 pacientes e vamos passar a ter a capacidade de atendimento para 60 pacientes na unidade, internados. É fato que tem contratos sendo vencidos nesse momento, esse ano, mas está havendo, por outro lado, um estudo da viabilidade de contratação e o Ministério da Saúde vai responder para equilibrar essa necessidade dentro dos hospitais. O não cumprimento de um termo de convênio assinado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Estadual de Saúde foi denunciado aos deputados. Segundo a direção do hospital, este termo contemplaria a unidade de cardioterapia, com 28 técnicos de enfermagem, 10 cardiologistas, 10 enfermeiros e 7 fisioterapeutas. Deste quantitativo, apenas os fisioterapeutas foram contratados integralmente. A intenção aqui era abrir 6 leitos para uma unidade que faria parte da unidade cardiointensiva, que é a unidade coronariana, mais pós-operatório e a pacientes que viriam também da hemodinâmica. Mas, no entanto, por falta de recursos humanos, a gente não pôde fazer com que funcionasse. Os deputados Milton Rangel, Dr. Giulianelli e Fábio Silva consideraram as instalações do hospital satisfatórias, mas fizeram algumas ressalvas. Prometeram intervir junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria Estadual para acelerar as obras no prédio da emergência e para que o termo de ajuste seja totalmente cumprido. Após a visita na vistoria do CREMERGE, aqui no Hospital Geral de Bom Sucesso, a comissão percebeu que as coisas começaram a andar. Insumos chegaram, medicamentos chegaram, muita coisa chegou para abastecer o hospital como um todo. Um hospital esse que atende não somente pacientes do Rio de Janeiro, não. Pacientes de toda a Baixada Fluminense também, o Hospital Geral de Bom Sucesso. Chama atenção a situação da emergência, né? Que, segundo a diretora, está numa fase de estudos para melhorar o seu status. O que nós vimos foi uma unidade coronariana prontinha, com 8 leitos sem funcionar, sem um paciente, sem um médico para atender. Então nós vamos aproveitar a nossa vinda aqui para cobrar isso do secretário estadual de saúde, do Dr. Luiz Teixeira, para cobrar dele providências e ver quais são as dificuldades. As dificuldades do Estado a gente conhece de perto, mas nós precisamos dar prioridade nesse convênio que o Hospital de Bom Sucesso fez com o governo estadual. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência debateu o projeto de lei que estabelece a política estadual de proteção aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista.
Conhecido como TEA, o transtorno do espectro autista é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou após o nascimento. Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação e comportamentos repetitivos. As pessoas diagnosticadas com o TEA precisam de cuidados especiais, assim como os familiares. Esta mãe nunca trabalhou. Ela precisou deixar de lado a própria vida para cuidar do filho Tiago, de 36 anos. Ser mãe de um autista é você viver cada dia um dia. Porque você pode dormir uma mãe feliz e acordar uma mãe triste, com ele te sacudindo. É uma mãe que não tem cama, tem que ter um colchão do lado da cama dele, porque se ele acordar, ele pisa no colchão, aí a mãe acorda. Mãe de autista está tomando remédio do autista também, porque ela não está sendo tratada. Então essa é a realidade da mãe do autista no Brasil que eu estou falando, porque fora do Brasil não é não. Durante o encontro, pontos específicos sobre o projeto de lei que estabelece a política estadual de proteção aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista receberam contribuições importantes de pais, mães, avós, especialistas e representantes de secretarias estaduais e municipais. A gente percebeu que o que mais a gente tem que avançar é a questão do diagnóstico precoce, para que a gente consiga realmente desenvolver as habilidades que ficam comprometidas, né, na criança autista, que é principalmente a comunicação, a questão da capacidade dos profissionais, porque isso limita demais o nosso atendimento. E também, outra coisa de suma importância, é a questão da pesquisa, né? Quanto antes, também dentro desse diagnóstico fechado, nós percebemos se tem também associado outras síndromes, melhor também será esse atendimento. Para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, a proposta é fundamental para a inclusão e a igualdade de oportunidade para as pessoas com transtorno do espectro autista. Há necessidade de psicólogos, de fonoaudiólogos, de mediadores, né, de profissionais de apoio escolar. Então isso é muito relevante. Percebemos a necessidade de alguns aprimoramentos, né, como a situação fática do mediador ou profissional de apoio escolar, como queiram, né, que talvez a realidade não permita que seja exclusivamente por profissionais de nível superior, mas prioritariamente, preferencialmente. E eu penso que a escola trabalhar de forma multiprofissional, com equipes multidisciplinares, será essencial para o avanço, para a inclusão e para a igualdade de oportunidade das pessoas com autismo. O projeto dos deputados Márcio Pacheco e Marta Rocha, aprovado em primeira discussão, vai receber a contribuição da sociedade civil organizada e de todos os atores envolvidos no tema, antes de ser votado na Alerj. Primeiro, a ausência da política pública para o autista é notória no estado do Rio. Criar um programa específico para isso, eu acho que é de grande valia para a Alerj. Eu e a deputada Marta, a gente teve a sensibilidade de abrir isso para a sociedade, para que os pais e mães possam colaborar com a experiência e também para que os profissionais da área de saúde, da área de reabilitação, da área de educação também pudessem contribuir e o projeto então se ampliasse. A proposta é a criação de um substitutivo para que ele seja votado em segunda discussão com todas essas contribuições. A nossa meta é que antes do recesso esse projeto venha à pauta com recebidas todas as contribuições da sociedade. Eu acho que vai ser inovador e a gente espera implantar o mais rápido possível. A Comissão de Cultura da Alerj divulgou a lista dos vencedores do diploma Eloneida Studart 2017. A honraria contempla pessoas físicas e jurídicas, organizações não governamentais e instituições públicas e privadas que promovem a cultura no estado do Rio. A premiação desse ano teve 81 inscrições. A categoria Culturas Populares teve o maior número de inscritos, com cerca de 38%. Música veio logo em seguida, com 35%. E teatro concorreu com 32% das inscrições. A seleção ela levou em consideração a sua regionalidade dos inscritos, além da regionalidade, qual a área de atuação, para que nós tivéssemos uma diversidade
né, de selecionados que pudessem, de fato, ser agraciados com um prêmio. Nós não saímos muito do número com relação à última premiação, que a última premiação foram premiados 37 participantes. Nessa foram premiados 42 participantes e nós acreditamos que faremos aí uma grande festa de coroação e de entrega desse diploma no dia 19 de junho, às 19 horas, na Sala Cecília Meirelles. Das 42 proposições selecionadas, 8 foram do interior, 25 da capital, 6 da Baixada Fluminense e 2 da região leste do estado. Durante a reunião, a quantidade de premiações foi questionada pelos deputados. A comissão fará uma audiência pública para definir o número de diplomados para o ano que vem. A proposta de se fazer uma audiência pública, provavelmente para trabalhar uma nova formatação dos critérios a serem exigidos, não é? Para a pessoa seja beneficiada, vamos ver o que vai acontecer. Porque, inclusive, essa audiência pública vai contar com a participação desses movimentos culturais e populares do estado do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira aconteceu o primeiro turno das eleições para a escolha dos estudantes da rede estadual que vão participar do Parlamento Juvenil deste ano. 49 alunos já foram escolhidos. Encerramos o primeiro turno das eleições, nós já temos 49 parlamentares garantidos na última semana de novembro aqui na Assembleia, por questão de ser uma única escola naquele município e logo então se encerra a etapa. Agora a gente inicia a campanha do segundo turno, onde os eleitos por cada escola poderão fazer campanha nas demais unidades dentro do seu município. 3 municípios do estado elegerão não um, mas 2 parlamentares juvenis, porque tiveram o maior número de candidatos. São eles Duque de Caxias, Itaguaí e Valença. Pela primeira vez na história, o Parlamento Juvenil teve candidatos em todos os 92 municípios do estado e a gente espera que todos os 92 municípios, pela primeira vez, possam estar participando na semana de culminância do Parlamento Juvenil. O secretário estadual de Direitos Humanos vai receber na próxima quarta-feira um grupo de mães que perderam filhos vítimas de violência. Os deputados André Siciliano e Marcelo Freixo e o secretário de Direitos Humanos, Átila Alexandre Nunes, conversaram na presidência da Alerj com familiares de vítimas da violência. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa disse que é fundamental que se estabeleça uma agenda permanente com a secretaria para que essas pessoas sejam ouvidas e tenham suas demandas atendidas. O secretário se comprometeu a receber o grupo na próxima quarta-feira. Depois do encontro, eles virão para a Alerj acompanhar a votação de um projeto de lei que cria a Semana Estadual de Pessoas Vítimas de Violência. A Comissão de Direitos Humanos acompanha essas mães, essas famílias há muitos anos, né, há muito tempo, até porque essa luta não é de hoje, né? Então, algumas das chacinas que vitimaram esses jovens aconteceram há 10 anos, há 15 anos. Então, é um movimento antigo, um movimento cada vez mais nacional, e a Comissão de Direitos Humanos acompanha caso a caso e acompanha essa reivindicação das mães. Então, hoje, quando nós votamos aqui um projeto que cria a Semana de Memória dessas vítimas de violência no Estado, esse projeto foi pensado e exigido e cobrado pelas mães. Átila Nunes disse que está disposto a criar um canal de diálogo que envolva a Secretaria, a Assembleia Legislativa, os familiares e o governador. Olha, o primeiro ponto é entender que num caso de violação de direitos humanos, né, que partiu do Estado em algum momento, isso deve ser primeiramente reconhecido. A partir daí, uma vez que for reconhecido, a gente tem que estudar uma forma de dar toda a assistência necessária a essas famílias, porque é uma família vítima do que ocorreu naquele momento. A ideia, a partir de agora, é criar esse diálogo permanente para que a gente possa não só entender o caso individual, mas também, a partir dali, desenvolver toda uma política para a assistência de famílias vítimas. A dor das mães vai além da perda de um filho. Elas reclamam da falta de assistência e reconhecimento do Estado. Maria Dalva está nesta luta desde 2003, quando teve o filho assassinado na chacina do Borel. Já o filho de Irone Santiago sobreviveu a 2 tiros de fuzil, mas precisou ter uma das pernas amputada. Hoje ela lida com a dificuldade de cuidar de uma pessoa com deficiência sem ter nenhuma estrutura. Confundiram o meu filho com o marginal e alvejaram o carro em que ele estava. E no carro havia um sargento da aeronáutica junto com o meu filho. Meu filho era um trabalhador, ele fazia curso de técnico do trabalho. Então, assim, nada foi por acaso, eles chegaram simplesmente e alvejaram. Meu filho levou 2 tiros de fuzil, 7,62,
teve que amputar uma perna, uma bala pegou no lado, perfurando o pulmão, lesionou a coluna e a sua medula, deixando paraplégico. Tem mais de 2 anos que meu filho não sabe o que é um banho. Eu moro numa casa de 2º andar, com escada íngreme. Assim, o caso do meu filho já é um caso que todo mundo sabe, se tornou um caso internacional. A gente bate nas portas e a gente não tem resposta, porque o meu filho, a partir do dia, e meu filho trabalhava e estudava, era formado pelo Senai, tinha uma carteira assinada, tinha um salário, deixou uma filha, hoje ela recebe um salário do INSS e como a Defensoria entrou depois com a Civil, ela está recebendo uma pensão do Estado. O meu não saiu porque o meu filho, que era menor, passou para maior. Mas quando meu filho faleceu, eu tive o apoio. Eu tive o núcleo, tinha a Defensoria de Direitos Humanos. E a Defensoria de Direitos Humanos, o núcleo atuava, recebia as mães, dava um apoio. Então, eu tive esse apoio, coisa que hoje já não tem mais. Nesta quinta, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado André Siciliano, que obriga as delegacias a fixar em local visível cartazes com a frase: racismo é crime inafiançável e imprescritível. Denuncie. Esta delegacia é obrigada a registrar a ocorrência. O texto altera a lei de 1994, que torna obrigatório o registro de caso de racismo nas delegacias. O projeto segue para a sanção ou veto do governador. Muitas das vezes, quando acontece esse crime hediondo, que a pessoa vai buscar o seu direito e vai fazer o primeiro registro na delegacia, ela é impedida de fazer, ou então se faz o registro como injúria. Então o que a gente quer é que as delegacias fiquem obrigadas, que é um direito do cidadão, que seja registrado como racismo. E essa informação é fundamental para o cidadão exigir esse direito. O Estatuto do Idoso deverá ser disponibilizado em aeroportos, terminais de transportes públicos, lojas e agências bancárias. É o que determina o projeto do deputado Benedito Alves. A proposta foi analisada em segunda discussão e aprovada pelos parlamentares e agora segue para a sanção ou veto do governador. O Estado pode ter uma semana estadual de conscientização do câncer infanto-juvenil. É o que pretende o projeto do deputado Tio Carlos, que altera a lei de 2008, que institui o programa de conscientização do câncer infantil. O parlamentar quer ampliar os efeitos da legislação para o público jovem. O texto segue para a avaliação do governador. Introduzir o infanto-juvenil e principalmente eu criei a semana exatamente para a gente criar a expectativa de trazer esse assunto para que a sociedade possa entender que o diagnóstico precoce salva vidas. Quanto mais cedo a gente identificar, através de sintomas, a possibilidade de que houver essa doença, a criança apresentar sintomas de câncer, se a gente conseguir levar ao conhecimento e aí buscar o serviço de atendimento médico, para que a gente possa realmente, após identificar, tratar, a gente dar uma condição muito maior de chances de sobreviver em relação a essa doença tão cruel. Os deputados Átila Nunes e Cidinha Campos querem que todos os órgãos integrantes da administração pública direta e indireta do Estado disponibilizem gratuitamente o sinal de internet sem fio e de banda larga. O objetivo da proposta é contribuir para a ampliação do acesso gratuito ao sinal de internet. A matéria foi aprovada e volta ao plenário para mais uma discussão. Também foi analisado o projeto do deputado Bebeto, que obriga as delegacias de polícia a registrar casos de extravio, furto ou roubo de documentos. A lei deverá ser fixada em local visível em todas as unidades policiais. A matéria aprovada volta ao plenário para mais uma votação. A merenda escolar da rede pública estadual pode ser reforçada pelo suco e a polpa do fruto da palmeira Jussara. Esse é o objetivo do projeto do deputado Dr. Julianelli, aprovado em primeira discussão. O texto autoriza o governo a utilizar recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, FECAM, para a produção do alimento. A matéria ainda volta ao plenário para mais um debate. Sobre todos os aspectos, o aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto nutricional e o aspecto ambiental, esse projeto vem a favorecer em quantidade significativa.
Outro projeto analisado suspende a exigência de pagamento integral do IPVA pelo comprador do veículo quando a transferência de proprietário acontecer antes do vencimento da cota única ou primeira parcela. O novo dono vai poder pagar o IPVA na data de vencimento determinada pelo final da placa e também parcelar o imposto. A proposta não se aplica a veículos que tenham débitos anteriores. O projeto do deputado Luiz Martins retorna para a segunda discussão. Eu acho que é injusto você ter que antecipar, ou se transferir no final do ano, você tem que pagar tudo antecipado. Então é injusto, nós estamos trazendo a justiça com esse projeto. Também é aprovado o projeto que proíbe lojas e assistência técnicas de exigirem a manutenção de embalagens originais como garantia para troca ou reparos de mercadorias. A proposta do deputado Zaqueu Teixeira recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Entendemos o seguinte, quando você compra um produto, você compra aquele produto, você não compra embalagem. Então não é admissível, já que se o produto der defeito, você tem a obrigatoriedade pelo Código de Defesa do Consumidor de ser reparado esse defeito ou ser feita a troca, dependendo do tempo em que esse defeito foi apresentado e você fez a reclamação. Então, já que você, dentro do prazo legal, o produto deu defeito, você quer restituir, exigir embalagem não faz parte da sua compra. Presos provisórios ou condenados que sofram de doença grave ou precisem de intervenção cirúrgica ou internação devem ser admitidos em unidades prisionais qualificadas para o tratamento, onde ficarão sob segurança máxima. É o que prevê o projeto dos deputados Lucinha, Luiz Paulo e Luiz Martins. O texto determina ainda que o Estado ponha em funcionamento o Hospital Penitenciário em Bangu, Zona Oeste do Rio. O projeto volta para a segunda votação. O que nós queremos evitar é que a população corra o risco, como já aconteceu no passado, de em determinado momento o preso está num hospital de urgência e emergência e chega uma quadrilha para resgatar um outro preso, tá certo? Um marginal, um ladrão, e acaba expondo a vida das pessoas. Então, esse projeto é o importante porque o Estado, em 120 dias, vai ter que equipar esse hospital para que todos os pacientes, os internos do sistema prisional que precisam de atendimento hospitalar, tenham a unidade lá dentro do complexo penitenciário de Bangu. A utilização de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes e seus componentes pode ser proibida no estado do Rio. É o que prevê o projeto dos deputados Paulo Ramos, Gilberto Palmares e do deputado licenciado Tiago Pampolha, analisado em primeira discussão. Em plenário foi incorporada ao texto a emenda do deputado Jânio Mendes, que inclui os produtos de limpeza. A proposta volta ao plenário para mais uma discussão. Não é justo que o ser humano se sinta tão superior que possa supliciar outras espécies para a produção de algo que dispõe de outras formas, de outros insumos para a sua produção, sem a necessidade de fazer o que estão fazendo ainda, porque é preciso saber que isto continua acontecendo e imagino que esta lei possa prevenir, possa evitar. Parlamentares querem que o governo dê mais transparência ao orçamento do Estado destinado exclusivamente às ações e programas que atendam crianças e adolescentes. O projeto dos deputados Milton Rangel, Tio Carlos e Tia Ju prevê que o Poder Executivo publique todas as fases de elaboração e execução orçamentária e o relatório sobre o orçamento de criança e adolescente, o OCA. O projeto ainda deverá voltar para mais uma discussão no plenário. Esse projeto vem trazer um compromisso, digamos assim, do Executivo de criar um relatório mais detalhado da execução orçamentária do ano anterior, do ano vigente. Isso vai facilitar a compreensão de quem acessá-lo, né? O que a gente quer, de fato, é poder realmente ver o que foi investido na área da criança e do adolescente. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.